Estamos de volta com Ocupação, o programa onde jovens universitários de todo o país que visitam a Câmara podem discutir os assuntos que dominam a agenda política. No programa de hoje, os nossos convidados são os deputados Arthur de Oliveira Maia, do Solidariedade da Bahia, e Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Obrigada, deputados. E o assunto é o terrorismo, em especial o risco de uma ameaça aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. E nessa segunda parte, nós vamos continuar ouvindo as perguntas de quem está aqui no auditório. Marcos Aurélio, você é o próximo. Boa. Tudo bem? Meu nome é Aurélio, eu sou da Bahia, tenho 23 anos, faço administração. Eu queria saber como vai ser, Arthur Maia, eu queria saber como vai ser a fiscalização nas Olimpíadas sobre o terrorismo. Olha, como nós estamos dizendo em todo esse debate, nós estamos dando, através dessa lei, a todas as forças de segurança no Brasil a possibilidade de enfrentar o terrorismo, criando tipos penais que hoje não existem. Porque qual é a característica da lei? Primeiro, as penas que estão aqui colocadas, elas são muito maiores do que as penas de um crime comum. Ou seja, no Brasil você tem o homicídio varia de 12 a 30 anos. Aqui geralmente começa com 24 anos de punição, porque é um crime contra a humanidade. É um crime muito mais hediondo, é um crime muito mais grave, que tem inclusive um caráter de coletividade na sua ação. Então, todos esses tipos penais que hoje não existem, tipo financiar o terrorismo. E aí, em relação a financiamento, por exemplo, na lei nós colocamos absorvendo um acordo que o Brasil assinou, um acordo internacional que o Brasil assinou por ser filiado à ONU, nós absorvemos um conceito, que é uma exigência da ONU, que, diante das investigações que são feitas no mundo inteiro, pelos países que estão na ONU, quando se identifica, como você mostrou aqui há pouco, alguém que estava aqui no Brasil financiando o terrorismo, a ONU notifica o governo brasileiro e o governo brasileiro determina que a Advocacia Geral da União promova o sequestro dos bens dessa pessoa. Isso, inclusive, foi um motivo de muita polêmica na lei, porque o Ministério Público queria também ter esse direito. Eu, como relator, entendi que o Ministério Público terá, durante o processo criminal, um papel muito importante, fundamental. Mas, nesse caso específico do sequestro dos bens, como se aí envolvia uma questão, aí vale aqui para os alunos de direito, envolvia uma questão de direito internacional. Ou seja, a ONU dá um comando ao governo brasileiro em função de um acordo internacional e recepcionado numa lei. O governo brasileiro, portanto, tem que cumprir, porque fez e assinou o acordo. E o Ministério Público é independente. Então, o chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, pode simplesmente receber aqui e dizer não, mas o Ministério Público não concorda com isso e não vou fazer o sequestro dos bens. Então, isso tirava a força impositiva do governo de assinar um acordo internacional. Portanto, nós colocamos na lei que, nesse caso do sequestro dos bens, quem tem que promover a ação para fazer o sequestro dos bens é a Advocacia Geral da União, porque a Advocacia Geral da União está submetida à Presidência da República. Eu quero, inclusive, esclarecer o seguinte: eu sou aqui na casa um deputado de oposição à presidente Dilma Rousseff. Eu sou um deputado de oposição, sou líder do meu partido, Solidariedade, e sou um deputado de oposição. Mas como relator dessa lei, eu esqueci completamente essa história de oposição ou de governo. Essa é uma questão de Estado, não é uma questão de governo. Essa questão não envolve se é Dilma presidente, ou Fernando Henrique, ou Lula. Não há de se pensar nisso. Nós temos que dar uma lei ao Brasil que nos dê segurança para poder enfrentar o terrorismo. Há de se dizer assim, nunca teve terrorismo no Brasil, graças a Deus, e tomara que continue sem ter. E a lei vai ajudar que continue sem ter, porque vai dar às forças de segurança instrumentos de investigação que hoje elas não dispõem. Então, esse é o conceito. Obrigada, deputado. Dando seguimento aqui àquela lista que a gente fez com o sorteio, antes de dar início ao programa, Pedro Paulo, que está na segunda fila aqui. Boa noite. Sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Sou universitário de Direito. Eu gostaria de perguntar para o deputado Edmilson, porque recentemente o presidente da APO, que é a Autoridade de Segurança Pública das Olimpíadas, Marcelo Pedroso, ele declarou que não vai alterar o esquema dos jogos.
E tendo em vista os novos atentados, como os da França, né? Como você avalia essa posição? Está correto. Eu sou um otimista. Eu vejo muitos problemas no governo e eu sou oposição ao governo, ao capital financeiro, a essa dívida impagável. Não sou oposição pontual assim por oportunismo, politicagem. Agora, eu valorizo a ação das instituições brasileiras. As Forças Armadas têm instrumentos, a Polícia Federal tem instrumento e o Ministério Público tem instrumentos. Convenhamos, ninguém é criança aqui, nem quem nos assiste neste momento ou nos ouve. Aprovamos a lei, a presidente sancionou. Se não houver um investimento, uma vontade política para fazer um trabalho preventivo e uma ação que coíba, prever possibilidades, coibir atos que estejam sendo programados, o que significa investimento em inteligência, a lei vai virar potoca. É uma mera, como muitas leis no Brasil. Então, manter as Olimpíadas e exigir do Executivo, e o governo tem responsabilidade internacional, na Copa mostrou, reprimindo até movimentos sociais, eu não concordei, correto? Mas é possível, sem repressão, fazer o bom trabalho inteligente. O que não pode é prender as vítimas frágeis que não são terroristas. Eu vou dar um exemplo para concluir, Fabiana. Desculpa o teu nome. Pedro. Pedro, desculpa, Pedro. Olha, quer ver uma coisa? Se eu fosse um anarquista, eu diria que se há governo eu sou contra. Um anarquista, ele não participa de governo, ele está sempre fazendo oposição. Ele é um subversivo estrutural. Do jeito que está, ele é um extremista. E ele quer subverter a ordem. Do jeito que está, especialmente depois de passar pelo Senado, o movimento anarquista, que teve presença forte em 2013, todo estaria passivo de ser classificado como terrorista. E não são terroristas. Porque o primeiro artigo define a dimensão política, ideológica, religiosa, como base para a conceituação do que é penalmente classificável como terrorista. Então, acho que investir, a Polícia Federal é muito competente. Vai evitar? Não vai. Os Estados Unidos e a França não conseguem evitar. O Estado de Israel, eu já fui à Palestina, desci em Tel Aviv, você passa 4, 5 horas sendo fiscalizado, a sua mala, não tem nada que não seja monitorado. E de vez em quando se vê israelense explodindo por atos de reação de palestinos que se sentem violentados. Então, não há possibilidade de uma lei evitar atos terroristas. Só vai ser possível efetivamente evitar, e eu não acho que haja risco, o Brasil não tem essa tradição, não tem internacionalmente, não é alvo do ódio, mas como vai receber delegações estrangeiras, é bom ter o máximo cuidado. É porque são aí, 200 delegações. Aí, meu amigo, né? É o seguinte, é momento especial, o governo trata como momento especial. Se possível e necessário for, todos os policiais federais abandonam a investigação das contas na Suíça, da Petrolão, todos, para impedir o crime de terrorismo. Obrigada. Agora, o movimento social, o cidadão, não pode ser impedido de protestar. Obrigada, deputado. Vamos passar adiante, porque o Marlon está esperando agora para fazer pergunta. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, deputados. Eu queria fazer a pergunta... eu sou Marlon, do Espírito Santo, faço curso de Direito. Queria fazer a pergunta para o deputado Arthur. Eu gostaria de saber se é possível o Estado brasileiro adotar a política antiterrorista do Estado americano para que torne o terrorista inimigo do Estado, ou seja, usando o direito penal máximo. Essa lei, Marlon, obrigado pela pergunta, ela é uma lei que traz o direito penal máximo no sentido de que aqui no Brasil nós não temos pena capital, graças a Deus, mas pelo menos tem penas bem mais elevadas do que as penas do crime comum. Em relação ao que o Edmilson coloca aqui, eu concordo com ele. Não adianta a lei se não houver investimento. Mas também não adianta fazer o investimento se não tiver a lei para permitir enquadrar como terrorismo
a ação de apologia, o financiamento e tudo isso que hoje não é crime. Então, a lei e o financiamento são duas partes da mesma moeda. O custo dos direitos, o direito à segurança. O direito à segurança tem um custo financeiro, que é justamente a compra de equipamentos, o pagamento do salário ao policial, etc. Tudo isso custa dinheiro ao cofre público, custa o dinheiro do consumidor, mas tem que ser feito, porque isso é uma necessidade. Eu quero, Marlon, dizer que, de fato, as penas que estão aqui colocadas, e por isso não se aplica ao crime de terrorismo as penalidades comuns do direito, justamente porque ele se caracteriza internacionalmente. Isso não é uma decisão minha como relator do projeto, isso é um conceito internacional. O terrorismo, nós, inclusive, até no apenamento, nós buscamos exemplos no direito comparado, não fizemos invencionices. Então, eu queria ler aqui, é muito breve, o conceito de terrorismo que nós falamos, e não colocamos nada de política, não, deputado Edmilson, só para ficar claro isso. Inclusive, foi tirado do texto por nós. Está aqui o seguinte, nós colocamos o seguinte: o terrorismo consiste na prática por um ou mais de indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Esse conceito, claro que tem as nuances próprias, porque o governo brasileiro não vai pegar, o Congresso brasileiro não vai pegar um dispositivo internacional e copiar ipsilíteres. Mas, para se ter uma ideia, eu fiz um parecer que tem aí a coautoria de vários deputados, e até por uma questão de justiça eu quero citá-los aqui, porque são de posições políticas bem diferentes. Por exemplo, o deputado do PT, um grande deputado, ex-presidente dessa casa, Arlindo Chinalha. O deputado do Rio de Janeiro, Miro Teixeira. A deputada João Moraes. O deputado Arnaldo Fraga, que é do DEM, ou seja, DEM e PT. Eu sou do Solidariedade. E na mesa, fizemos democraticamente, com a participação do Ministério da Justiça, de representantes do Exército, de representantes do Ministério Público, de representantes da ABIN, que é a agência de inteligência que nós temos, da Polícia Federal. Então, realmente, produzimos um texto que foi a linha média do pensamento dos deputados, somado ao conhecimento técnico de segurança, que nós não temos, eu, pelo menos, não tenho, mas pudemos construir um texto, de acordo, inclusive, com as manifestações do direito internacional, que resultou em algo que é realmente significativo. O texto do Senado, que trouxe de volta essa ideia de, ao retirar essa noção de que a exclusão que nós fizemos dos movimentos sociais, quando o Senado retira a nossa exclusão, ele possibilita realmente que o movimento social seja incluído. E aí a preocupação do Edmilson, que é plenamente pertinente, concordo inteiramente com ele, mas quando o Senado fez isso, inclusive até a própria ONU, através da nota técnica, se manifestou contrariamente. Obrigada, deputado. Lucas Vieira Rodrigues, na mesma fileira. Pode ir lá. Boa noite a todos. Boa noite, deputados. Eu sou de Goiânia, Goiás. Eu sou acadêmico de Direito. E como acadêmico de Direito, não poderia deixar de fazer uma pergunta um pouco mais técnica. E puxando o gancho do colega Marlon, gostaria de perguntar ao deputado Arthur se há preocupação por parte da comissão, e o senhor como relator, da questão da insegurança jurídica. Porque quando vamos falar do processo legislativo, isso tem que ser questionado. E há um doutrinador no âmbito do direito penal, que é o Gunther Jacobs, que tem um livro cujo título é O Direito Penal do Inimigo, que ele suscita essa questão do terrorismo. Às vezes, quando nós vamos criar uma norma dessa natureza, nós podemos trazer uma arbitrariedade muito grande para o direito interno. Então, será que não seria o momento de nós, então, concentrarmos as forças e, como vocês, membros do Poder Legislativo, não só com a tarefa de criar leis, utilizando o poder da fiscalização, o diálogo institucional, será que não seria o momento de deixarmos um pouco essa parte legislativa estritamente e cobrarmos do Poder Executivo, com a força que vocês têm, e concentrar as políticas públicas da questão da imigração nesse momento, porque falta pouco tempo para as Olimpíadas acontecerem. Então, a minha preocupação seria, nessa insegurança jurídica, que com a pressa do processo legislativo, podermos causar um problema para o direito interno. Obrigada, Lucas. Olha, primeiro, eu não acho que tenha tido essa pressa que alguns falam. Essa lei chegou aqui já há mais de ano, foi feita uma comissão especial. Essa comissão especial debateu esse tema
toda semana durante 6 meses, né? E produziu um relatório que não se chegou a um consenso. Depois nós construímos esse acordo. Eu, pessoalmente, penso que nós temos um judiciário bastante amadurecido. Bastante amadurecido. Aliás, o judiciário brasileiro, ao longo desse ano, tem dado provas de amadurecimento, de combater, inclusive, situações nocivas para a nossa sociedade. É claro que, em uma condição de ditadura, de um estado de exceção, seria preocupante, sim, você imaginar que mas não é só essa lei. Um estado de força, ele pode deturpar toda e qualquer lei. Não precisa ser essa do terrorismo, toda e qualquer lei. Agora, eu quero repetir aqui mais uma vez. As forças de segurança, o Exército, o Ministério da Justiça, a ABIN, etc., precisam ter o tipo penal, você que é um estudante de direito, entende bem isso, o tipo penal exato, que enquadre aquela conduta. Afinal de contas, tem que haver o tipo que enquadre aquela conduta para haver a punição, senão não dá. Porque hoje, por exemplo, se tem alguém fazendo apologia na internet, de que convidando jovens, dando dinheiro para ir fazer treinamento no Estado Islâmico, para voltar para o Brasil, para explodir banco, não tem penalidade para isso hoje no Brasil, não tem. Então, a lei vai trazer esse novo tipo penal, que é um tipo penal realmente inovador, que tem sido preocupação de toda a comunidade internacional, sobretudo dos membros da ONU. E o Brasil, como tal, se associa a essa iniciativa. Obrigada, deputado. A gente tem menos de 10 minutos para o fim do programa. Eu queria passar para o deputado Edmilson 2 perguntas que falam sobre religião. Uma vem pelo 0800, do José Teixeira, São Paulo. Fala o seguinte: por enquanto, o terrorismo no Brasil não é uma ameaça, mas o país deve se preocupar, pois a Guerra Santa está espalhada pelo mundo inteiro, por mais que o país seja pacífico. Como preparar de forma efetiva a estrutura do país e a sociedade para uma eventual surpresa de grupos terroristas? Primeira. Segunda, Janine Freitas, Goiânia, mandou via Facebook. O que os senhores deputados pensam sobre a relação terrorismo-religião? O fanatismo religioso pode ser considerado como a principal causa do terrorismo no mundo? E aí eu queria incluir também a questão da violência contra igrejas e locais religiosos, como a gente tem visto, se isso poderia ser enquadrado como terrorismo, por exemplo, a depredação de terreiros, a depredação de centros espíritas, né, que têm sido incendiados no Brasil, aqui no Distrito Federal, também no entorno, em vários locais no país, tem acontecido isso, ataques a locais religiosos. Olha, a intolerância religiosa é repugnante, é inadmissível. E não se pode confundir religião com terrorismo. O fato do Estado Islâmico dizer que é islâmico não os autoriza em se autoafirmar como representantes do islamismo. Eles não representam, talvez, 1% dos muçulmanos. São terroristas. E terrorista é terrorista. Como? Não se pode cometer violência contra os judeus. Os cristãos dirão, mas, poxa, eles não acreditam que Deus veio, que ressuscitou, que Jesus veio, que o Filho de Deus veio. Aí alguns interpretam o conflito israelo-palestino como guerra entre judeus e palestinos. Mas o palestino é o quê? Tem palestino islamita, cristão, ateu, palestino de várias religiões. Tem até árabe, judeu, que mora em Israel, outros não judeus que moram em Israel. Então, vejam só, na verdade, o sionismo, que é um Estado terrorista, e que não respeita um povo, violenta o povo palestino, não representa os judeus. Ser judeu não é ser terrorista, não é ser assassino de palestino. Ser muçulmano não é ser terrorista. A grande maioria vive na França, nos Estados Unidos, no Brasil, e eles professam a paz. Aqui ou ali interpretam, como se interpreta o evangelho no cristianismo, às vezes de forma dura, a interpretação que se fazia milenarmente, para reforçar alguns preconceitos, sim, o machismo está muito presente. O islamismo autoriza escravos, por exemplo, mas a maioria
dos muçulmanos são contra ter escravos. Então, terrorismo não se justifica por religião. Nós temos que combater qualquer preconceito religioso. Combater, sim, o terrorismo, mas não como o governo francês, do Hollande, ou, infelizmente, um negro, primeiro negro a governar os Estados Unidos, está aumentando o ódio dos terroristas e dando para eles o status internacional que eles sonhavam ter. E, portanto, estão atiçando novos atos terroristas. Então, a desigualdade social, o vilipêndio à soberania e à autodeterminação dos povos, e leiam Jeffrey Sachs. Leiam Jeffrey Sachs para entender, ou leiam outros pensadores críticos, não é? Para entender quem preparou, desde o período da ocupação do Afeganistão principalmente, esses grupos que hoje comandam o terrorismo no mundo. A solução que os Estados Unidos apresenta, o que o Estado francês está apresentando, vai aumentar os riscos para a sociedade humana. Ok, o Brasil está no caminho certo. Vou passar agora rapidinho para o Nelson Montenegro. A gente só tem 5 minutos, estão me avisando. Nelson Montenegro, tá de ver? Cadê? E o Renato Rodrigues também. Cada um faz uma pergunta e aí a gente vai encerrar. Minha pergunta vai para o deputado Arthur. Deputado, com relação aos movimentos sociais, direitos constitucionais eles têm que ser exigidos, certo? Mas de forma correta. Há muitos movimentos sociais que usam de ferramentas inapropriadas para o movimento, para exercício do seu direito. E muitas vezes são terroristas, sim. Mas a pergunta que eu quero fazer ao senhor é sobre a divergência do Poder Executivo. A partir do momento que o Poder Executivo manda para o parlamentar, para a Câmara, um projeto de lei que regulamenta o terrorismo, e em contrapartida ele abre as portas do país para qualquer tipo de terrorista, ele se contradiz. Eu queria que o senhor falasse sobre essa contradição. E, Renato, rapidamente, sua pergunta. Perguntar para o deputado Edmilson, tendo em vista o princípio, eu sou de Minas Gerais, o curso de Direito, tendo em vista o princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, tendo em vista que a parte especial do Código Penal que trata dos crimes prevê não só a punição, mas a prevenção aos crimes, por que então não tipificar o crime de terrorismo? Obrigada. Primeiro, deputado Arthur Maia, 1 minuto e meio no máximo, por favor. Muito rapidamente. Eu já disse, eu sou um deputado de oposição, tenho muitas críticas ao governo, mas não acho que realmente exista por parte desse governo essa relação com esses movimentos terroristas, tais como nós conhecemos. Acho que a distinção, entretanto, é muito importante, como nós colocamos na lei. Quer dizer, o movimento social, ele vai para uma ação e lá comete um exagero e acaba cometendo um crime. Isso não pode ser comparado com esse modelo de terrorismo internacional que nós temos visto nos noticiários. Não é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nós, legisladores, temos que ter essa capacidade de fazer essa definição e tenho certeza que o judiciário brasileiro também tem maturidade para julgar, fazendo com muita clareza essa distinção. Deputado Edmilson, 1 minuto e meio no máximo para o senhor responder. A tua pergunta sinaliza o erro da pressa. Eu falo da pressa e não da falta de necessidade da lei. É importante ter lei, mas há cortes internacionais, já normas que a ONU regulamenta. Se houver um ato terrorista, o Estado brasileiro, por ser membro da ONU, já pode julgar. E as cortes internacionais podem. Se envolve, inclusive, cidadão estrangeiro, mais ainda. Agora, essa interpretação de que movimento social é terrorista, ou que imigrante é terrorista, é preconceituosa e dá margem exatamente para que, na interpretação equivocada de uma lei feita às pressas, se transformem em vítima, lutadores do povo. Um menino que vai ver sua escola fechada, de meu futuro está comprometido, ocupa uma escola, chama os colegas, como fez em São Paulo, é terrorista? Ok, Não é. deputado.
Muito obrigada, deputado. Mais uma vez eu agradeço a presença aqui no estúdio dos deputados Arthur de Oliveira Maia, do Solidariedade da Bahia, do deputado Edmilson Rodrigues, do Pessoal do Pará. Obrigada também a todos vocês que participaram do programa. Esse foi o Ocupação, o programa da TV Câmara, onde universitários discutem os principais assuntos políticos do país. Você que acompanhou pode conferir novamente na internet, no endereço tv.câmara.leg.br e também pode nos procurar no Facebook e no Instagram. A gente está lá. O Estágio Visita e o Ocupação voltam em março de 2016. Não percam. E olha, eu quero agradecer também à 2ª Secretaria, ao pessoal do CEFOR, do Centro de Formação da Câmara dos Deputados, ao pessoal da CPP, a Coordenação de Participação Popular, e chamar todo mundo agora para vir aqui para o palco para fazer a foto. Todo mundo, por favor,